Os esforços para pôr fim ao programa nuclear do Irã haviam começado na última sexta-feira, 20 de junho, quando o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, se encontrou com ministros das Relações Exteriores europeus em Genebra, diante da atual campanha de bombardeios de Israel e da possibilidade de intervenção dos Estados Unidos no conflito. O desejo dos Estados Unidos era imediato. O Irã deveria aceitar os termos ou seria atacado. Mas isso não aconteceu na sexta-feira. Isso porque Abbas Araqchi deixou claro que levaria os termos para a liderança do Irã e expressou o desejo de uma nova conversa. Mal sabia ele que essa decisão levaria a um feito histórico dos Estados Unidos cerca de 48 horas depois. Para espanto, críticas e confiança de alguns aqui do canal, o área militar havia conversado com 2 sargentos e 5, ou seja, grau de suboficiais do Corpo de Fuzileiros Navais na quinta-feira, 19 de junho, especialistas em operações de comunicação. Eles pediram para manter anonimato e indicaram que o país atacaria o Irã no final de semana. Bem, o post foi feito no X, devidamente registrado. Foi então que os primeiros sinais de que isso se confirmaria veio na manhã de sábado, 21 de junho. Por volta das 2 horas da manhã, 2 esquadrilhas com 6 bombardeiros furtivos pesados de longo alcance B-2A Spirit partiram da base aérea de Whitman, no Missouri, acompanhadas por 2 grupos de 4 aviões tanque de reabastecimento aéreo KC-135, cada um, todos rumo ao oeste em direção ao Pacífico. As primeiras informações atestavam que os bombardeiros iniciaram sua viagem de aproximadamente 20 horas para Diego Garcia, no Oceano Índico, aproximadamente 3.200 quilômetros do Irã. Era uma distração clara. Durante todo o dia, várias aeronaves cargueiras dos Estados Unidos estavam chegando no Oriente Médio. Era mais um sinal claro de uma grande operação. Imagens de satélite de 19 de junho da base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, mostraram um grande número de aeronaves militares das Forças Aéreas dos Estados Unidos e de aliadas que chegaram na última semana e estavam se acumulando na base, incluindo pelo menos 54 F-16, 22 KC-135 e 11 C-130, bem como um punhado de outras aeronaves na pista de decolagem e em abrigos de aeronaves na base. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel estavam ampliando uma série de ataques contra a infraestrutura militar no sudoeste do Irã, mais um indicativo do que estava por vir. Aproximadamente 30 caças da Força Aérea Israelense, com aproximadamente 50 munições de precisão e informações coletadas pela Diretoria de Inteligência, atingiram dezenas de alvos militares dentro e ao redor da cidade de Anvaz, na província de Khuzestan, no sudoeste do Irã. Os alvos atingidos incluíram um local onde lançadores e mísseis eram armazenados, alguns dos quais já haviam lançado mísseis balísticos contra o Estado de Israel, e locais de detecção de radar usados para detecção e coleta de inteligência aérea, bem como na base militar de Al-Hadid. Israel estava abrindo então passagem para os caças, bombardeiros e aeronaves de apoio dos Estados Unidos para ataque dentro do Irã. Com as tensões crescentes, os Houthis, os terroristas no Iêmen, emitiram uma declaração de ameaça ao meio-dia, informando de que atacaria navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho se o governo Trump se juntasse à campanha de Israel contra o Irã. Às 14 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, o Irã emitiu um comunicado. Disse que não interromperia a atividade nuclear sob nenhuma circunstância. Mas essa não era a resposta esperada pelos Estados Unidos, que estavam cada vez mais impacientes para uma segunda conversa entre diplomatas após a reunião de sexta em Genebra. Segundo o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, mencionado em fontes recentes, em 8 de fevereiro de 2025, o Irã possuía 274,8 kg de urânio enriquecido a 60% de pureza. Esse nível estava próximo, mas ainda abaixo, dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba nuclear. Acontece que, de acordo com a agência, estima-se que cerca de 42 kg de urânio enriquecido a 90% seriam suficientes para produzir uma bomba atômica.
o que significa que os 274,8 quilos a 60% de pureza do Irã poderiam, teoricamente, ser enriquecidos para fabricar várias bombas, caso o Irã decidisse avançar nesse processo. Às 15 horas e 44 minutos, o presidente argentino Javier Milei decretou o Irã como inimigo oficial da Argentina, mencionando o papel central do Irã nos ataques terroristas de 1992 e 1994 contra um centro judaico em Buenos Aires, e reiterou seu total apoio a Israel e Netanyahu. O Irã emitiu um novo comunicado através de um alto funcionário iraniano para o jornal Reuters, dizendo que, se for uma escolha interromper o enriquecimento de urânio e ir à guerra, nós escolheremos a guerra. Foi então que mais um sinal claro de uma guerra muito maior estava para acontecer. Às 17 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília, a Marinha do Irã começou a ser bombardeada por Israel em Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz, a área oficial de operações. Isso significava que as operações aéreas israelenses estavam avançando sobre o sul, visando enfraquecer a defesa costeira para abrir caminho para possíveis ataques americanos e proteger o comércio naval regional, inclusive militar. Às 19 horas, Donald Trump convocou uma reunião emergencial com seu Conselho de Segurança na sala de situação da Casa Branca. E durante o seu percurso até Washington, o americano não falou com jornalistas após desembarcar do Marine One e embarcar em seguida no Air Force One, da base aérea de Morristown, em New Jersey, um movimento incomum que indicava muita tensão no ar. A reunião emergencial envolveria assessores sêniores e membros do seu Conselho de Segurança Nacional na sala de situação da Casa Branca, e estava marcada para as 18 horas pelo horário de Washington, cerca de 1h30 da manhã inteira. Nesse período, o Irã já não atacava mais o interior de Israel com mísseis balísticos há mais de 24 horas. Disparou somente drones kamikazes neste período. Vale notar que em todos os lançamentos do Irã houve um grande esforço das forças de Israel para identificar, marcar e destruir os lançadores no oeste e centro persa. Então a notícia que deixou todos espantados. Às 20 horas e 50 minutos da noite, o presidente Donald Trump publicou uma declaração de que os Estados Unidos tinham atacado 3 instalações nucleares do Irã ao mesmo tempo. Comunicado oficial dizia, abre aspas, concluímos nosso ataque bem-sucedido às 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada na instalação principal, Fordow. Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isso. Agora é a hora da paz. Agradecemos a sua atenção a esse assunto. Feche aspas. O ataque confirmou os relatos de militares ao área militar. O anúncio de ataque de Donald Trump ocorreu tardiamente. Isso porque, de acordo com o apurado pelo área militar, os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares às 2 horas e 30 minutos da manhã pelo horário de Teherã. Às 21 horas e 27 pelo horário de Brasília, Donald Trump anunciou que faria um pronunciamento à nação às 23 horas, declarando que este é um momento histórico para os Estados Unidos da América, Israel e o mundo. O Irã deve agora concordar em acabar com esta guerra. Pelas tensões regionais e chances de uma guerra em toda a região, as forças de segurança iraquianas estavam posicionadas em frente à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, devido às preocupações com a possibilidade de ataques de grupos pró-Irã. Isfahan e Natanz foram alvos de ataques de mísseis de cruzeiro BGM-109 Tomahawk, disparados por submarinos e por bombardeiros B-2 Spirit, que provavelmente lançou as bombas formidáveis GBU-57B. Essa decisão de Trump reforça a aposta de que explodir 3 instalações nucleares pode finalmente levar o Irã à mesa de negociações depois que as negociações não deram em nada. Tão logo, Israel decretou estado de defesa com efeito imediato após a aprovação do ministro da Defesa Israel Katz e após uma avaliação situacional.
dizendo que o comando da Frente Interna de Israel atualizou sua postura de defesa nacional, onde todos os serviços públicos e particulares foram suspensos, somente serviços essenciais liberados. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, se pronunciou e declarou que o presidente Trump deu ao líder do Irã todas as oportunidades para fazer um acordo, mas o Irã se recusou a se comprometer com um acordo de desarmamento nuclear. Mike Johnson disse também que o presidente respeita totalmente o poder do artigo 1 do Congresso e o ataque necessário, limitado e direcionado desta noite segue a história e a tradição de ações militares semelhantes sob presidentes de ambos os partidos. Às 22 horas e 21 minutos por horário de Brasília, a Fox News noticiou na TV dos Estados Unidos que a Guarda Revolucionária do Irã atacará todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. No entanto, caso isso aconteça de fato, os Estados Unidos possuem base em nações árabes, e isso desencadearia uma guerra total contra o próprio Irã. O ataque de Donald Trump foi aprovado há dias, como eu analisei em vídeos anteriores. E o sinal verde para atacar só aconteceu em coordenação perfeita quando as esquadrilhas e bombardeiros B-2 chegaram no momento exato dos porta-aviões nucleares, o USS Nimitz e o USS Carl Vinson, no Oriente Médio. Uma façanha muito bem calculada e impressionante. Dentro de Israel, não há divisão política e da sociedade quando o país está em crise. Por exemplo, o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, que saiu do governo de Netanyahu, declarou que o presidente Trump tomou uma decisão ousada pelos Estados Unidos, por Israel e por toda a humanidade. O mundo agora é um lugar mais seguro. Yoav Gallant também emitiu apoio a Netanyahu, bem como figuras da oposição que elogiaram as decisões do primeiro-ministro israelense. De acordo com o especialista Dennis Ross, o presidente dos Estados Unidos disse que o Irã não teria uma arma nuclear. Khamenei teve a chance de um acordo, mas não aproveitou. O Irã investiu $500 bilhão ao longo de 40 anos em seu programa nuclear. Assim como seu investimento perdido na Síria, Khamenei calculou mal, e esse investimento também está em grande parte perdido. Após o feito dos Estados Unidos, ainda na noite de sábado por Brasília, Netanyahu fez questão de divulgar uma declaração em inglês agradecendo os Estados Unidos e Trump, dizendo: Trump e eu dissemos que a paz virá da força. Primeiro vem a força, depois a paz. A ousada decisão de Trump de atingir as instalações nucleares do Irã mudará a história. A história registrará que Trump agiu para negar o regime mais perigoso, as armas mais perigosas do mundo. Foi então que às 23 horas, pelo horário de Brasília, o tão aguardado pronunciamento de Donald Trump aconteceu. Em seu discurso após os ataques, Trump disse que se a paz não vier rapidamente, atacaremos esses outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. Fique até o final desse vídeo para assistir ao pronunciamento de Donald Trump legendado. Toda a operação de guerra foi acompanhada na sala de situação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades de alto escalão, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, secretário de Estado Marco Rubio, conselheiro de Segurança Nacional, o secretário de Defesa Pat Hegseth e o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane. Logo que o dia amanheceu neste domingo, a Agência Internacional de Energia Atômica avaliou que não houve ainda vazamento radioativo em Fordow após os ataques americanos, dizendo que após os ataques a 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, a agência confirma que até o momento não houve aumento nos níveis de radiação fora das instalações. Vamos acompanhar todos esses movimentos que estão surgindo no Oriente Médio. Fique agora com o pronunciamento legendado de Donald Trump, mas não se esqueça de seguir o canal e acionar o sino de notificação e apoiar o canal com algum valor pelo Pix, canal@militaroff@gmail.com. Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's
nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. We love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you.